De hoje. Podemos gravar, isso. E vamos iniciar, então, com a entoação do sagrado mantra Om por 3 vezes. Om. 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 Om Ganganapataye Namaha. Om Aim Sarasvatyai Namo Namaha. Ó amados mestres, abençoai-nos com a luz da sabedoria, para que possamos compreender os ensinamentos contidos neste estudo de hoje, e que as vossas bênçãos estejam sempre sobre nós. Ó amados Babaji, Swami Tilak, Swami Prakash Mayanandaji, que assim seja. Amém. Amém. Então, vamos dar continuidade ao estudo do Vivekachudamani, a grande joia da sabedoria do discernimento. E estamos agora no Sutra 175, e que diz o seguinte: quando se pratica o discernimento, ou viveka, e a impassibilidade. A impassibilidade é quando a pessoa fica equânime, sem se afetar muito pelas coisas do mundo fenomenal. Com exclusão de tudo o mais. A mente se purifica e caminha para a libertação. Assim, o homem sábio que busca a libertação deve desenvolver essas duas qualidades em seu íntimo. Muito bem, essas qualidades que são o discernimento e a renúncia, que gera a equanimidade perante os acontecimentos externos. Sutra 176, o terrível tigre, chamado mente impura, ronda a floresta dos objetos dos sentidos. O homem sábio que busca a libertação não deve ir lá. Então, aqui, usando uma metáfora, Shankara explica que a mente impura é como um tigre terrível que anda pela floresta atrás de presas para matar e comer. E essa densa floresta dos objetos dos sentidos, os objetos dos sentidos são os objetos externos, o teu corpo, o corpo de outras pessoas, livros, móveis, árvores, plantas, natureza, tudo são objetos externos. E nesse sutra é comparado com uma floresta. E que os sábios, eles evitam de
frequentar esse contato com os objetos dos sentidos. Aqui nos outros traduções, eles adquirem, eles colocam mais uma ênfase, dizem que jamais se deve ir lá. Muito bem. Então, agora no Sutra 177, diz o seguinte: a mente do experimentador cria todos os objetos que ele experimenta no estado de vigília ou de sonho. Porque todos sabemos que quando dormimos, sonhamos, e quem cria todas as coisas que existem no sonho é a nossa própria mente. E aqui, então, se compara a esse mundo no qual vivemos durante 16 horas por dia de nossas vidas, é também um outro tipo de sonho criado por nossa própria mente. É o que vai dizer agora nisso aqui, né? 177. Da estado de vigília ou de sono. Diz assim: incessantemente, ela, quem? A mente, cria diferenças nos corpos, na cor, na condição social e na raça dos homens. Cria as variações dos gunas. Gunas, que nós já lemos antes, que são aspectos da natureza material. 3 aspectos da natureza material, 3 gunas. Cria desejos, ações e, consequentemente, o fruto das ações. Quer dizer, a mente cria tudo isso. E agora, 178. O homem é puro espírito, livre de qualquer apego. A mente o ilude, acorrenta-o com os grilhões do corpo, dos órgãos dos sentidos sensoriais e da respiração vital, que é o prana, a energia vital. Cria nele a consciência do eu, ou do ego, e do meu. Faz com que perambule interminavelmente entre os frutos das ações que ele produziu. Então, faz com que o ser humano perambule nos frutos das ações que ele produziu. Ou seja, tudo o que acontece no nosso presente é um fruto, um karma de ações que praticamos no passado. E agora, no número 179, Shankara diz o seguinte: o erro de identificar Atman com não Atman é a causa da roda do nascimento, morte e renascimento do homem. Então, isso que é muito importante. Nós não devemos erroneamente pensar que tudo isso que vemos no mundo dos fenômenos é o real. Porque o real é aquilo que nós não estamos vendo. Porque o real, ele transcende o limite dos sentidos físicos e mental. Então, não é possível
ver a realidade suprema através dos sentidos e da mente e do intelecto. É um outro nível, temos que transcender. E o Sutra 180, ou esse aqui já acabou? Não, acabou. Essa falsa identificação é produzida pela mente. Portanto, é a mente que causa a miséria da roda do nascimento, morte e renascimento. Para o homem desprovido de discernimento e maculado, e ele é maculado, né, por rajas e tamas, que são duas qualidades da natureza material. E que representam dois aspectos de Maya, como nós já lemos, que significa a projeção e o véu, né, o encobrimento. Dessa realidade suprema. Muito bem. Então, aqui foi explicado que a mente é que produz tudo isso. E agora no Sutra 180, diz Shankara: por isso, o sábio que conhece a realidade declarou estar a mente repleta de ignorância. Devido a essa ignorância, todas as criaturas do universo são irremediavelmente impelidas de lá para cá, como nuvens fustigadas pelo vento. Então, aqui se declara que a mente ela é preenchida, o conteúdo dela, né, é de ignorância, porque a sabedoria está além da mente. E tudo o que a mente, o conhecimento que a mente tem ou possui, é considerado ignorância perante a sabedoria eterna, a sabedoria do ser, a sabedoria que, se sabendo, a tudo se sabe. E agora, no Sutra 181. Por isso, aquele que busca a libertação deve trabalhar arduamente para purificar a mente. Quando a mente se purificou, a libertação é tão fácil de colher quanto o fruto que jaz a um palmo da nossa mão. Então, quer dizer, o trabalho do espiritualista, dos yogis, dos religiosos, é purificar a mente. Porque quando a mente se purifica, ou seja, ela se apazigua, se acalma, se tranquiliza, se livra dos medos, dos apegos, da ansiedade, das preocupações. Quando chegou nesse nível, a libertação da escravidão, da ignorância, do nascimento, da morte, dos sofrimentos do mundo, a pessoa se aproxima tanto da liberação que é como se fosse um fruto que você vai colher que está logo bem próximo da tua mão. Daqui um segundo ele vai estar na tua mão. Agora surge uma pergunta óbvia: e como é que eu purifico a minha mente? Como é que eu vou purificar a minha mente? Então, os mestres nos ensinam. Através do estudo, por exemplo, que estamos fazendo, já estamos purificando a nossa mente. Pela repetição do mantra, também purificamos a nossa mente. E se não sabermos o mantra, pela repetição de uma oração, já vamos purificando a nossa mente. Pela meditação,
já vamos purificando a nossa mente. Tudo isso são as técnicas que fazem com que nós purifiquemos a nossa mente. E essas técnicas, as práticas, é chamado de sadhana, que devem ser feitas diariamente. Assim como você toma banho diariamente para limpar o seu corpo, nós temos que ir limpando a sujeira acumulada na mente de muito e muito tempo atrás. E, pouco a pouco, vamos nos limpando, limpando, limpando. É como um jarro de ouro que afundou no lago e ficou encoberto com lama. Quando você vê, parece um jarro de barro, mas, na verdade, ele é de ouro. E, à medida que você for tirando essa cobertura de barro, ele vai reluzindo cada vez mais com a natureza pura do ouro, refletindo a luz do sol. E agora o versículo 182. Procura sinceramente a libertação, e tua cobiça dos objetos sensoriais será arrancada pela raiz. Então, quer dizer, a pessoa tem que ter esse sentimento, essa vontade de atingir a liberação do sofrimento, do nascimento e da morte. E continua explicando Shankara, pratica o desapego em relação a todas as ações. Então, quando você age, você tem um apego, porque você pensa, eu construí isso, isso é meu, e isso vai me dar tais e tais coisas boas. Então, você acaba se apegando às próprias ações que você pratica. Você tem que agir sem se envolver com sentimentos sobre aquelas ações. Continua Shankara explicando, crê na realidade. Devota-te à prática das disciplinas espirituais, tais como ouvir a palavra de Brahman, ou seja, ouvir sobre Deus, o Ser Supremo. E refletir e meditar sobre ela. Depois que você escuta, você tem que refletir sobre os ensinamentos dos mestres, sobre a verdade espiritual. E, por último, o terceiro passo, primeiro eu ouvi, depois refleti, e o terceiro e último passo é meditar. Você tem que meditar, que aí você vai solidificar essa sabedoria sobre o Supremo em você mesmo. E continua explicando. Devota-te. Diz assim. Desse modo, a mente se libertará do mal de Rajas, que é aquela qualidade da natureza, né? Agora explica Shankara, o 183. O invólucro mental não pode, pois, ser o Atman, ou seja, a mente, né? O invólucro mental significa a mente que involucra ou envolve a alma espiritual, né?
que é o Mano Maya Coxa, que nós estamos estudando, né, agora. Mano Maya Coxa é esse invólucro da mente. E é ilusório, né? Porque a pessoa se identifica com a mente, mas a pessoa não é a mente, a pessoa é o habitante do corpo e da mente. E continua falando. Ele tem princípio e fim. O quê? O invólucro. E está sujeito à mudança. É a morada da dor. Porque onde a pessoa sofre? Na mente. E continua explicando. É um objeto da experiência. A mente pode ser examinada pela sua alma, pela sua consciência pura. E ela, com isso, ela é um objeto que você experimenta, você analisa ela. E continua Shankara falando a última frase. Aquele que vê não pode ser a coisa que é vista. Então, essa última frase é muito importante, que diz que o sujeito não pode ser o objeto, porque o sujeito, a alma espiritual, é a vidente, é aquela que vê, e não pode ser a coisa que é vista. Então, a alma espiritual, ela analisa, ela vê a mente. E então, se ela vê a mente, ela está separada da mente. Então, ela compreende que a mente é algo externo a ela mesma. Então, a mente é vista por aquele que vê, que é a própria alma. Muito bem, então, com isso, terminamos aqui um capítulo sobre a purificação. A purificação se dá aonde? É muito mais na mente do que no corpo. Por quê? Você pode purificar o seu corpo, mas ele vai morrer. Então, a purificação da mente é a mais importante de tudo. E uma vez purificada, ela nunca se impurificará mais. Ela permanecerá sempre e eternamente pura. Muito bem, com isto acabamos o estudo hoje. Alguém quer comentar ou perguntar alguma coisa? Vamos encerrar e depois entramos nos comentários. Muito né? bem, vamos Então, fazer vamos fazer o mantra final. Sahana Bhavatu, Sahana Bhunaktu, Saha Viryam Karavavati, Tejasvinavadi Tamasu Vidiveshavati. Om Shanti Shanti Shanti. Que Deus nos aceite juntos, que trabalhemos juntos, que progridamos juntos, que estudemos a verdade juntos e que nunca briguemos. Om, paz, paz, paz. Amém.